Salve, sobreviventes da vida urbana. O assunto de hoje é continuidade daquelas outras discussões, mobilidade, mas aí a gente vai falar de alguns caminhos dessa mobilidade. Acho interessante vocês começarem a perceber que quando a gente fala de mobilidade, não necessariamente está falando de modal, né? Carro, moto, bicicleta, papagaio, essas coisas. A gente está falando de deslocamento. Inclusive, o processo de gentrificação pode se identificar como um modelo de mobilidade social, de desenraizamento de uma população e expulsão para uma outra localidade. Então, prestar muita atenção, porque a gente tem uma profusão de conceitos, um ajuste de palavras que precisa ser sempre muito bem cuidado como se fala ou como se produz, porque arquitetura e urbanismo, nos tempos que vivemos, nos tempos mais remotos da Revolução Industrial, onde essa estrutura de capitalismo selvagem se estabeleceu e o Brasil é o maior produtor desse pensamento de selvagem que se possa compreender, até mesmo porque o capitalismo norte-americano, que é um dos mais notórios, não é tão selvagem quanto o nosso, porque eles sabem que essa segregação social, esse degrau, essa diferença, essa condição de calamidade não é profícua para o desenvolvimento econômico. Então eles sabem que os matizes precisam ser preservados, inclusive por conta dessa troca, né? O capital vai circular, vai ter consumo, vai ter produção e a vida plena vai se dar. Então essa mobilidade é interessante você começar a perceber no seguinte, né? Como que a gestão pública, quando interfere nessa paisagem ou ela produz algum discurso de ajuste e ela danifica todo o processo. Por exemplo, aqui a gente tem, para citar um exemplo, né, a antiga rodoviária, antiga estação rodoviária que servia como terminal de transbordo de ônibus municipal, intermunicipal, e estadual e municipal, e do nada, né, de repente resolveu se colocar um terminal, claro, um raciocínio até de concordância, na franja da cidade, para evitar esse deslocamento e o trânsito de uma quantidade considerável de transporte coletivo, ônibus, no centro, mas não se ofertou nada que tivesse esse outro modelo, né, de deslocamento. Então a pessoa chega lá na rodoviária, ou ela serve de ônibus, ou ela socorre até então de táxi, agora ela pode usar os motoristas de aplicativo, que é uma outra discussão que a gente pode fazer também aqui. Mas acho que é interessante perceber o quanto que o desenraizamento dessa estrutura que estava pronta, é uma estrutura interessante, inclusive arquitetonicamente, produziu no seu entorno uma degradação e deterioração que, apesar de ser até visível, anterior à remoção da rodoviária, já uma degradação natural, mas existia material humano produzindo e consumindo, havia troca. Hoje em dia eu não tenho nada, inclusive tem uma utilização precária do espaço público, né? E aí como é que se ordena tudo isso? Com policiamento ostensivo, com expulsão de população não interessante para os donos da cidade e tudo mais. Então a gente vai fazer alguns registros para dar essa compreensão do que é essa realidade e aí para onde esse caminho colaborou, né? Para o surgimento de outras dimensões que estão dentro do conceito do território, só que são pouco visíveis ou, de certo modo, invisibilizadas por uma névoa econômica ou conceitual. Precarização do espaço, a gestão pública e a desorganização das políticas, a descontinuidade da gestão, é mais ou menos isso. Se discute a dimensão da mobilidade urbana, corredores de ônibus, e há mais ou menos 10 anos se desconectou um terminal importantíssimo para a cidade, com o discurso de que não era bem-vindo esse tipo de movimentação ao centro da cidade. Acompanhe que já eu vou mostrar para vocês o que ocasionou isso. Então, pessoal, dando prosseguimento à nossa fala anterior, para constatar mais uma vez e dando continuidade real, né, a como o esvaziamento de uma região e o processo inverso de gentrificação acontece. Aqui vamos imaginar que é uma área urbana muito importante,
mas ela está preparada e pronta, devido à escassez da gestão pública, pronta para o processo de gentrificação, ou seja, qualificar esse espaço aqui com uma arquitetura riquíssima da década de 70, riquíssima em termos estruturais, riquíssima em estilo arquitetônico, só que toda ela degradada, mal utilizada ou subutilizada, e o entorno. Se você pegar o quadrante das faces, todas das quadras que fazem face a esse empreendimento, tudo apagado, tudo desconstruído, tudo desmaterializado. O que resulta toda aquela precarização? Isso aqui. No outro tipo de mundo, no outro tipo de negócio, no outro tipo de sujeito, a gente vai perdendo a oportunidade de perceber e discutir nossa cidade, e vão surgindo outros valores. Por exemplo, esse tipo de comércio que me parece que não cabe, porque a região não está adaptada e nem conformada para isso, onde sujeitos dignos do espaço público acabam se apropriando do mesmo, subvertendo a ordem de uso e categorias. Nesse sentido, tá aí a materialidade, né? A gente tem uma região a 2 quadras, onde talvez o transporte interestadual ou intermunicipal não fosse bem-vindo, a precarização do espaço do que seria rodoviário e a criação de um novo modelo, né, de negócio, de transporte, que se apropria do espaço urbano, transgredindo as regras, utilizando do seu modelo. E, claro, não temos espaço de desaceleração, não temos espaço para abrigar os passageiros, mas temos isso, né? Uma outra realidade. Retomando as nossas inserções, a questão da mobilidade ela se dá em várias dimensões, acessibilidade também, mas essa questão da mobilidade em cidades capitais, cidades maiores, de grande porte, precisa ter essa mistura, né, da atividade, da mobilidade ativa e modal, coletivo, eficiente e tudo mais. Mas a gente percebe ao longo dos anos e do tempo, assim, na história das cidades, que nem sempre a gestão pública sinaliza quais são realmente as suas intenções, porque não existe intenção. A intenção que existe é convocar o interesse privado, é claro, para poder oferir recursos para viabilizar as suas vontades, né? Como se a gestão pública precisasse ter vontade, ou como se o planejamento urbano fosse movimentado por esse jogo de interesses. O que acaba ficando latente é que na maioria das vezes existe essa interferência, e essa interferência se manifesta e materializa, como vocês acabaram de ver em nossas cidades, né? Campo Grande não é um local isolado do mundo, e as cidades brasileiras se identificam com essa escassez e demonstram e efetivamente materializam muito mais a segregação socioespacial, mostrando o degrau, né, do déficit social e econômico que existe em nosso país e em nossa relação do mundo.